Glória a Deus. Pode começar. Muito bem, pessoal. Hoje eu queria falar sobre alinhamento. Algo que, a princípio, pode até parecer, ao longo da palavra, até, digamos que, uma rasgação de seda e até também parecer uma mensagem de autoajuda, mas não é. É puramente bíblico e profético. Eu quero ler essa palavra em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 em diante, que diz o seguinte: Ora, sucedeu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustã. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele em todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. Bom, gente, a gente vai falar sobre alinhamento, o qual hoje, para mim, tem mais significado do que antes. É muito mais claro para mim do que antes. Porque, às vezes, hoje eu pude entender que alinhar com o coração de Deus não é meramente, não é somente fechar brechas de pecado. É muito mais do que isso. Hoje, principalmente, existem tempos em que o alinhamento se faz muito mais necessário. E eu vou explicar isso para vocês. Porque hoje eu entendi que não só fechar brechas, fechar portas do pecado, mas eu percebi que alinhar-se ao coração de Deus, principalmente muito mais em determinados tempos cruciais, é avançar contra o inimigo. É guerrear, é atacar o inimigo. É sentenciar o inimigo. Coisa que eu não estava vivendo. Eu me lembro que, é claro, eu não preciso citar aqui para vocês muitos casos, muitos tempos, muitas épocas da Bíblia que homens e mulheres precisavam se alinhar por momentos cruciais. Porque é interessante, Moisés, ele foi chamado para livrar o povo de Israel. E vocês percebem que Moisés ali na sarça, quando ele ouviu o Senhor, quando ele, depois de relutar, disse sim ao Senhor, a esse chamado, ok, passou ainda um tempo e ele ficou numa boa, ficou tranquilo. Diante daquilo, ele aceitou, ok, estava bem, mas quando ele partiu para o deserto rumo ao Egito, aí ele
foi acometido ali de morte por causa da incircuncisão. Ou seja, ali ele precisava ser alinhado ao coração de Deus para poder chegar até a sua missão e completar a sua missão. Então, você percebe que existem momentos em que é muito mais necessário haver um alinhamento. Até porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, hoje eu percebo a grande necessidade para esses dias, para esse tempo, de haver um pleno alinhamento ao coração de Deus. Porque eu comparo esse tempo agora com o tempo lá do povo lá no Egito, saindo do Egito. Porque percebe bem como é parecido. Nota bem como é parecido. O povo estava preparando para ir para Canaã. O povo foi escravo por muito tempo. E agora estavam indo para Canaã. Muito parecido com hoje. Percebe que é muito parecido? Pragas acontecendo. Ou seja, nos preparando para irmos para a nossa Canaã celestial. Então, hoje, nesses dias, é muito mais necessário haver um alinhamento. Não só, queridos, entenda, não só para entrarmos em Canaã ou para irmos para Canaã, mas para sentenciarmos Faraó, para que Faraó possa buscar em nós algo forte, né? Possa buscar em nós algo. Como assim? Faraó era o cara que se achava todo-poderoso, Deus na terra, como vocês sabem bem. Um cara que não pedia nada para ninguém, não se submetia, não se humilhava a ninguém, porque ele era o cara, ele era o Deus, ele era o Horus vivo na terra. Mas agora ele chega até Moisés e fala assim: Moisés, vai, e só te peço mais uma coisa, ora por mim, me abençoa. Aleluia. Então, nós estamos chegando num tempo, se esse tempo é muito parecido com o povo naquela época, veja bem, preste bem atenção. Esse é um tempo, então, está chegando um tempo, apóstolo, em que nós vamos ter água. E o povo do Egito talvez não vai ter, porque vai estar manchado de sangue. Está chegando um tempo em que nós vamos ter pão. Mas o povo do Egito não vai ter, porque os gafanhotos comeu tudo. Entende? Então, hoje, se nós que somos pastores, que somos profetas, que somos sacerdotes, nós não nos alinharmos plenamente ao coração de Deus, nós não vamos experimentar esse mover. Esses dias eu contei aí para o apóstolo que eu tive uma visão noturna muito louca, muito forte, o qual eu via no horizonte assim, né, aquelas montanhas, os matinhos, e depois o horizonte, o céu. E ali eu via duas nuvens negras vindo. Eu falei, meu Deus, mais duas pragas. E é interessante que depois que eu vi, formou na nossa cabeça assim, uma redoma, tipo aqueles campos de força de filme, né, de ficção. Formou um campo de força invisível. E eu não ouvia nem o som daquelas pragas, daquelas nuvens negras que estavam vindo no céu.
lá de fora, de tanto que a gente estava protegido. E aqui dentro dessa cúpula, dessa campo de força, o som da nossa voz era ampliada e tinha eco. Era como se você estivesse num anfiteatro, o qual sua voz ela fica mais expansiva. Então eu percebi que se nós nos alinharmos plenamente ao coração de Deus, plenamente, hoje, nós não vamos nem ouvir o som. Nós não vamos ser atingidos de tal maneira essas pragas, nós não vamos nem se perturbar com o som lá de fora. E tem sido assim, porque o povo está perturbado. A humanidade está perturbada, eles estão ficando loucos, eles estão caindo em depressão. Vai faltar, não vai faltar, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Todo lugar, isso, apóstolo, muito bem, livre das frequências dos ares, como o apóstolo tem nos ensinado aí nessas aulas poderosas. Então, entenda bem, se nós estamos no tempo de ir para Canaã, está chegando um tempo em que nós vamos ter para emprestar. Aleluia! Aleluia! Eu acho que está chegando muito mais o tempo dessa palavra se cumprir, de não tomarás emprestado, mas emprestarás a muitos. Porque egípcios, sim, eles podem ter motivo para se desesperar, sim, senhor. Eles têm que ter motivo para se desesperar, sim, senhor. Mas nós vamos ter até para dar, para emprestar para eles. Porque, veja bem, o que realmente é um alinhamento ao coração de Deus no meio dos egípcios, ali no meio dos escravos, no Egito. Joquebede era uma mulher tão de fé, com um coração tão alinhado ao coração de Deus, que ela era a única escrava que tinha salário. Uau! A única escrava que tinha salário no meio dos escravos. Olha para você ver. Então, queridos, vou dar uma pausa aqui para falar um pouco da minha história mediante essa questão de alinhamento. Eu era pastor de uma igreja que existem muitas no Brasil e no mundo, mas um belo dia, eu entrei numa crise emocional, uma crise de identidade tão grande, porque aquela igreja ela não dava espaço para que eu aplicasse a visão de Deus para a minha vida e tudo aquilo que o Abba estava me direcionando. E eu entrei numa crise de identidade de forma tão grande que eu entrei numa síndrome do pânico. E aquilo eu falava, meu Deus do céu, eu não quero nem ouvir a voz daqueles que a gente chamava na época até de... Era uma coisa tão difícil que chamava de meu chefe. Eu não quero nem olhar para o meu chefe, não quero nem ouvir a voz do meu chefe. Porque hoje eu tenho experimentado o que é ter um pai, né? Naquela época era um chefe. Então, eu falei, Deus, mas eu não vou entrar em rebeldia, não. Eu vou ficar aqui com essa síndrome do pânico. Eu vou entrar aqui com essa síndrome do pânico até morrer, mas eu não vou sair dessa igreja, não vou ser rebelde, não. A não ser que o Senhor fale alguma coisa, me dê alguma direção. Foi quando o Senhor ele falou dos 4 cantos da terra, usando todo tipo de pessoas, profetas, não profetas. Sabe quando Deus te bombardeia e te dá uma certeza? E ele foi e me deu um ministério, a Igreja Apostólica Casa do Oleiro, o qual eu sou fundador desde 2011. Tudo bem, e fez promessas grandes, mas você sabe quando você percebe que, a princípio, Deus está ali, está abençoando, está fluindo, a unção, o profético, confirmando aquilo que ele
revelou, que ele mostrou. Mas você sabe, quando de um tempo para cá começou quase como que despencar, cair, como se estivesse acabando aquilo que Deus falou. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus não falou? De 2015 para 2016 para cá, começou uma onda de finanças terrivelmente na igreja, de forma que eu falei, meu Deus, isso vai fechar. Vai acabar fechando. Porque começou o financeiro a ficar para baixo. E é claro, de 2016 para cá, nunca assim, faltou, sempre o povo da igreja não mantinha a igreja, os dízimos das ofertas não mantinham a igreja. Mas sempre Deus mandava de fora, mandava, quando não era dos Estados Unidos, era do Rio de Janeiro, enviava alguém, do Espírito Santo. Mas sabe que aquele negócio, sempre nos últimos minutos do segundo tempo, sabe? Assim, nos últimos segundos do segundo tempo, é bom experimentar a provisão de Deus nos últimos minutos do segundo tempo, é melhor do que não ter. Melhor do que não ter. Louvado seja o Senhor por isso. Mas é desgastante. É desgastante. Apóstolo Éder, eu vou falar um negócio do senhor. Se tornou tão desgastante que eu cheguei em psiquiatra. Tratar com psiquiatra, apóstolo. Sabe? De insônia, de não dormir direito. Pensando que cada dia, cada mês que chegava, passava, parece que ia piorando. Piorando. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Aí já vai falar assim, o senhor não era dizimista. Sim, eu sempre fui dizimista, desde 1998, que eu sou dizimista. Só que eu percebi que ser dizimista e estar com as brechas fechadas não é tudo para um alinhamento. Não é tudo. Porque eu cheguei a descobrir, eu pensava assim, bom, Deus me deu um ministério, eu fundei um ministério, então eu não tenho líder, né? O meu líder é o Espírito Santo de Deus, e eu não tenho que ofertar, não tenho que dizimar ninguém. Mas eu entendi que todo homem, toda mulher tem que ter um pastor, tem que ter um mentor, tem que ter um profeta. Credes em Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas, prosperarei. Foi ele que Deus mandou o apóstolo Éder para que eu pudesse estar debaixo de uma cobertura profética apostólica, para poder o meu coração ficar totalmente alinhado. Exemplo, apóstolo, uma das mentiras que eu passei minha jornada cristã ouvindo, uma das maiores mentiras do diabo foi que, não, aqui, o Antigo Testamento você não tem que dar muita importância para ele, não, pô. O Antigo Testamento passou, é a lei, passou. Você tem que ficar ligado no Novo, né? Os evangelhos, as epístolas de Paulo, aquele negócio todo. Sim, ok, mas a mentira que foi estabelecida é que tudo bem, a lei não é salvífica mais. É a graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a libertação continua sendo em observar a lei de Moisés. Olha aqui, ó, que nós lemos aqui, ó. Porque ele se apegou ao Senhor, se afastou e não se afastou de segui-lo, mas guardou seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. Quando Josué assumiu, o que ele ouviu? Medita numa parte da sua boca essa lei, a lei de Moisés. Então,
Igual essas questões das festas judaicas, eu só ouvi assim, meu Deus, o povo começou a judaizar agora a igreja. E às vezes a gente ouve vozes demais e não ter uma voz sobre você, uma voz mesmo, uma voz. Esse é o problema, você ouve vozes demais na sua cabeça. Então, eu comecei a alinhar. Não, eu tenho um profeta agora, tenho que começar a dizimar da igreja, o que a igreja tem, o que a igreja recebe. Aí eu comecei a dizimar na vida do meu profeta, do meu apóstolo. Olha para você ver o que é um alinhamento. Presta atenção o que é um alinhamento mesmo. Eu tô aqui, por isso que eu falei, apóstolo, no início, que fica parecendo vai ficar parecendo uma rasgação de seda, mas não é. A quem honra, viu? Tá bom? Não se incomoda não, tá? Coloca, se quiser, fecha seu vídeo aí, coloca só na sua fotinha, que senão não fica vermelho de vergonha. Tá certo? Olha para você ver o que é o alinhamento. Eu comecei a devolver o dízimo dos dízimos da igreja ao apóstolo. Mas aí eu percebi que a coisa ainda estava daquele jeito, esquisita, sabe? Só chegando nos últimos minutos do segundo tempo. Mas você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava pagando tudo da igreja primeiro, para depois, se sobrasse, alinhamento, se sobrasse, se tivesse, eu mandava o dízimo dos dízimos, mas também se não tivesse, estava perdoado. Não. Primícia é primícia. Primeiro, dízimo é dízimo. Então, o apóstolo veio aqui, sentei no altar com ele, pedi perdão. Está errado, pedi perdão. E disse, antes de tudo, antes de pagar qualquer conta de luz ou de água, eu vou te entregar primeiro. Passei a fazer assim, passei a fazer as festas e mandar sempre a minha oferta nas festas. Irmãos, pois assim, o sobrenatural começou a acontecer que eu até agora eu estou como quem sonha. Pensando assim, Jesus, isso é verdade mesmo? Nessa época de coronavírus, que o povo está com medo de não ter comida, o Senhor escolheu agora para eu viver a abundância? E agora, irmãos, a igreja está tendo o que oferecer, está tendo que estender a mão, pagar a conta de luz para a viúva, para o órfão, dar a cesta básica para quem precisa. E outra coisa, e já juntar para comprar o lote da igreja, coisa que eu nunca tinha visto experimentar, já tem dinheiro na poupança já, para poder começar a tocar nas águas para comprar o lote da igreja. Por quê? Porque eu percebi, apóstolo, que oferta o assunto mais repulsivo para o povo. Oferta é a vontade de Deus. Oferta é o tudo de Deus. Se for falar o que Deus quer para nós, é oferta. Exemplo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Oferta. Negar a si mesmo é oferta. O que é negar a si mesmo? Eu te dei o livre-arbítrio, certo? Então, me oferta. Me oferta ele. Eu percebi que o reino de Deus, ele é baseado em oferta. Apóstolo, eu estou lendo Levítico. Eu percebi por que o povo não gosta de Levítico. Porque Levítico só começa falando de oferta. Oferta, pecado, oferta pelo não sei o quê, oferta. Agora eu percebi por que o povo não gosta de Levítico. Não gosta de Deuteronômio. Ó, para você ver, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou seu Filho unigênito.
Então, agora, eu tenho vivido assim, ligado. Deus, quem que o Senhor está querendo que eu oferte esse mês, além do meu patriarca, do meu apóstolo? Porque antigamente eu dependia de pessoas me ofertar para pagar meus aluguéis. Agora eu estou ligado assim em Caratinga. Senhor, qual é a igreja que está passando dificuldade aí para mim ir lá levar a minha oferta? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Querido, querida, está na hora da gente avançar. Está na hora da gente alinhar para poder ofertar, tanto aos que estão desalinhados, tanto também para os egípcios que estão lá ainda cultuando seus deuses pagãos, porque está chegando o tempo em que nós vamos ter. Os egípcios não vão ter, porque vão estar afetados pelas pragas. Está entendendo o que eu estou falando? Não tem, se chegar o fim do coronavírus, vai ter outras pragas. Então, está chegando o tempo em que o povo alinhado com Deus, com a lei de Moisés, com os mandamentos, com a vontade do Senhor, avançando no sentido de que o reino de Deus é doar-se, é ofertar, é chegar ao... Eu percebi, apóstolo, só para terminar aqui, que eu sei que o horário está terminando, eu percebi, eu fiquei ligado, apóstolo, na questão da escada de Jacó. Que Jacó viu que ali era a casa de Deus, era a morada de Deus, um lugar temível, muito louco ali, muito doido. Mas eu fiquei pensando, mas essa escada tem que ter, quantos degraus tem ela? Aí eu peguei pelo rio de Ezequiel, tem 4 patamares, não é? Nos tornozeiros, no joelho, nos lombos e ficar transbordado. Então eu percebi que o primeiro degrau é da informação, você se informa da Bíblia. Você procura saber da Bíblia, que a Bíblia é luz. Mas não adianta você só ler a Bíblia sem ter a revelação, como o apóstolo ensinou naquela live, naquela aula. Só informação não adianta, tem que pular para o degrau, tem que subir o degrau da revelação. E o degrau da revelação, você tem que pular para o degrau da aplicação, porque não adianta você ser revelado se você não aplicar. Aí, o 4º degrau da escada de Jacó é da transferência. Transferência é ofertar. Se você não chega ao nível da transferência, de você ser um abençoador, querido, você não vai experimentar o poder, a glória de Deus, a capacidade de emprestar às nações, de abençoar os povos. Então, 4 degraus tem escada de Jacó. Da informação, conhecer a Bíblia, da revelação, a Bíblia entrar. Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas o vosso Pai que está no céu. Aí, o patamar da aplicação, porque a fé se aplicar sem obras, ela é morta. E o patamar da transferência, transferir. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou a condição de servo, aquele que oferta, aquele que doa. Então, meus queridos, eu quero terminar essa palavra fazendo aqui uma oração para que nós, pastores dessa rede, possamos ser as primícias daqueles que vão abençoar os povos, que vão ofertar aos povos, que vai acudir os necessitados no meio dessa guerra espiritual que o mundo está vivendo, que vai acolher os feridos, vai colocar ele nos ombros, vai cuidar das suas feridas, ainda vai pagar o hotel para ele ficar lá, se instalado, até que nós voltemos da viagem. Aleluia! Ô, glória! Então, oremos em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, por essa live de hoje, por essa mensagem que o Senhor nos deu a oportunidade de compartilhar junto com esses
homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, apóstolos, profetas. Que o Senhor venha hoje trazer o Espírito Santo que convence, que alinha, que trata, que molda, como o oleiro faz, alinhando o nosso coração a Ti, fazendo com que isso não é mensagem de prosperidade, isso não é palavra de prosperidade, não, pelo contrário. Isso é palavra de abrir mão, isso é palavra de reino, isso é palavra de morrer, isso é morrer. Porque Deus vai prosperar aqueles que estão alinhados, não é para a gente acumular riqueza, não, é para repartir mesmo. É para repartir, é para doar, é para acudir. Senhor, que essa bênção caia sobre a nossa vida nessa manhã, que esse espírito, porque eu aprendi que a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, a bênção de prosperidade, é um espírito que cai em nós, é um espírito de rei que cai em nós. Então, meu Deus, que tira de nós o espírito de escravidão, aquele espírito de que já sofreu igual sovaco de aleijado, por isso que tem medo. Até quando tem 5 dias de paz, ele fica pensando, misericórdia, quanto tempo de paz é esse? Estou até estranhando. Não, repreende isso da nossa vida, porque eu vivi isso, de ter 15 dias de paz e pensar assim, o que está acontecendo? Não, é tempo de nós vivermos a paz abundante que vem de Ti, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E como ter alegria se as coisas estão ruins? Como ter alegria se as finanças estão ruins? Como ter alegria se a igreja está com medo, se tem o dinheiro do aluguel? Como ter alegria se não tem nem um saldozinho para poder salvar no tempo de dificuldade? Então, Senhor, abençoe os Teus servos e os dê cada dia essa graça, esse dom. Ó Deus, mas primeiro, haja um alinhamento entre nós. Ó Deus, com o Teu coração. É o que nessa manhã eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu apóstolo? Amém, como querido. diz, agradeço a oportunidade. Obrigado, querido. Deus abençoe. Poderosa Amém. palavra, que o Eterno possa abençoar a tua casa, a tua vida, família. Em nome de Jesus. Amém, amém. É um prazer, é uma honra estar com vocês. Tá bom? Obrigadão mesmo pela disposição. E todos aqueles que já passaram aqui, que o Eterno abençoe cada um. E vocês que têm sempre estado com a gente, Deus abençoe. Um bom dia. Que essa palavra possa trazer fogo aí para você alinhar, para a gente entrar nesse alinhamento e saquear o Egito em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigadão, viu? Valeu.